Minari no Kokyu, Shichi no Kata, o auge de Zenitsu, Haru Wardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje irei abordar na minha impressão geral o que eu achei, como foi e o que eu gostei sobre a luta final de Zenitsu Agatsuma em Kimetsu no Yaiba exclusivamente. O que eu quero dizer com isso? Foi a luta final protagonizada pelo Zenitsu, porém, ele terá outras batalhas em colaboração, para você ter ideia. Então, tem outras batalhas que ele participa, mas a luta que ele dá conta sozinho é essa. É a luta que vai ser adaptada na Final Season, praticamente a terceira temporada, a meu ver. Para todo caso, meus queridos, eu acho que vai ser uma luta bem interessante, porque eu vou dar a minha visão geral, um resumão sobre essa luta. Eu acho que a ligação dos Zenitsu contra o Lua Superior foi muito interessante de se desenvolver. A forma como o seu antigo colega irmão virou o Lua Superior despertou sua fúria e ódio após ver as consequências da perda de um familiar muito querido, o que fez com que ele percebesse que o Zenitsu que ele sempre vislumbrou, o Zenitsu de todas as temporadas, o Zenitsu que a gente conhece, que era mega poderoso, só que na versão sonâmbula, tinha que ser o Zenitsu por inteiro. A partir desse momento, a gente vê um treino árduo, mas a gente vê a convicção do Zenitsu. Então, é interessante porque muito poderia ser criticado da Koyoharu Sensei nessa parte já, porque Kimetsu teve uns momentos que foi muito rushado do mangá. Então esse poderia ter sido o momento. Poxa, como é que o Zenitsu teve todo esse processo? Só que eu acho que esse é o momento que você até engole, você aceita, porque você percebe o que fez o Zenitsu mudar. Uma mudança drástica, uma determinação que o fez ficar poderoso por inteiro. Então eu acho que essa parte a gente até pode considerar um pouquinho rushada, mas não tem até por que ver o processo, sendo que a gente descobriu a causa do que fez ele ficar determinado. Então eu acho que essa parte até não foi rushada, mas o que eu posso elogiar da autora com certeza é a forma como ela elaborou a luta do Zenitsu. Porque eu quero que vocês tenham noção, ela colocou um oponente muito formidável que fez o Zenitsu ficar entre a vida e a morte, mas foi derrotado, um Lua Superior, que estava na sexta posição, como o Zenitsu diz. Não acredito que você decidiu ser o lambe-sapato dos Luas Superiores, ou melhor dizendo, o tapa-buraco. Sério, a fala do Zenitsu foi formidável, no anime vai ser muito incrível. Mas para todo caso, eu quero que vocês tenham noção que era alguém inexperiente, ainda estava entrando por Luas Superiores, estava se adequando, não tinha controle total das técnicas, fazia, digamos que, técnicas da respiração com upgrade power-up do poder demoníaco concedido lá do Muzan, do sangue. Então é interessante porque era meses praticamente do Raigaku ainda como um Oni Lua Superior. Porém, é interessante porque, não tendo total experiência, o Zenitsu conseguiu lidar com ele de uma maneira muito rápida e perfeita. Então eu quero que vocês tenham noção, como foi mostrado, tinha condições. Caso ele tivesse mais experiência, o Zenitsu poderia ter morrido. Porém, o Zenitsu também poderia ter ficado muito mais forte. Então eu quero que vocês tenham noção que eu acredito que o resultado da batalha não teria mudado, mesmo se tivesse mudado com meses, anos de experiência, porque o Zenitsu também teria continuado com uma convicção e determinação muito maior. Mas o foco aqui é dizer que a Koyoharu Sensei, ela soube abordar, digamos que, o cenário da luta. Querendo ou não, o Raigaku era alguém ainda inexperiente, mas formidável, era um Lua Superior. E a partir disso, vemos que o Zenitsu lutou contra ele sozinho. Foi uma luta exclusiva do Zenitsu, foi uma luta protagonizada que só ele poderia fazer. É uma luta bem diferente, por exemplo, de Inosuke e Kanao, que era uma luta que ambos tinham que lutar em colaboração, porque eles tinham tido perdas muito queridas, e eles mostraram uma força contra um Lua Superior já mais antigo, já de milênios de anos, muito mais poderoso. Então é interessante porque aquela luta teve um trabalho de equipe já lá desde o lado da Shinobu. Porém, a luta do Zenitsu já não. Foi um cenário muito perfeitinho. Você vê, digamos que, um Oni inexperiente, mas muito formidável. E a gente vê o Zenitsu no seu auge, no seu pico, na sua determinação máxima daquele momento. Então, eu acho que foi a melhor luta de Kimetsu no Yaiba, se tratando de dinâmica e cenário. Até mesmo a forma como foi estruturada e a forma como foi lidada. Talvez tenha sido a terceira luta de Demon Slayer mais difícil de ter sido feita para o personagem em questão. Eu acho que a primeira luta, obviamente, é Muzan. Segunda luta, a casa, e a terceira contra o Raigaku. Eu acho que foi a terceira mais difícil, porque a luta lá do Inosuke e da Kanao contra o Oni lá da Shinobu, aquela teve um trabalho em equipe, foi muito mais uma dinâmica fácil, digamos que uma estratégia, por mais árdua que tenha sido, e as perdas, eu acredito que aquela luta ainda fica como na quinta ou sexta posição, até porque tem lutas que vão ser muito formidáveis já na segunda season, lá do arco do Templo do Prazer. Então, ao meu ver, eu acho que ainda, pelo menos no momento atual, eu meço por essa medida, eu ranqueio assim. Mas, para todo caso, acredito que temos que falar muitos pontos da luta do Zenitsu, algumas cenas que me foram muito marcantes, momentos que eu estou criando expectativa para ver no anime,
Então vamos logo falar sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, a luta final protagonizada de Zenitsu Agatsuma, aonde ele desperta a sétima forma do trovão, que deveria ficar conhecido como o auge de Zenitsu contra um antigo colega e o amor pelo seu mestre. Começando a impressão geral em algumas cenas muito marcantes da grande batalha que ocorre do nosso querido Zenitsu Agatsuma contra Raigaku, uma luta entre sucessores, eu diria que o primeiro fato é abordar que o Zenitsu já estava em patamar Hashira praticamente, após a conclusão dessa batalha, mas a forma como foi lidada a batalha, eu diria que era aquele teste para ele conseguir, digamos que, esse patamar, essa alcunha, essa licença, querendo ou não, era o Lua Superior. E eu acho que é interessante, gente, porque eu vou reformar algo que eu já venho falando desde o tempo que eu gravo vídeo do anime de Demon Slayer. O Zenitsu é um personagem que eu tinha ficado fascinado antes de conhecer ele na obra. Então, é um personagem que eu fiquei apaixonado quando ele foi apresentado na história. Então, não tem como, eu considero o melhor personagem de Demon Slayer, considero o meu personagem favorito e reafirmo mais uma vez. Ele nos mostrou tudo isso nessa grande luta. Eu acho que o desprezo, frustração, luto, raiva culminou na sua convicção para querer enfrentar um antigo colega. Então, é muito interessante quando ele já vai chegando, ele já abre a droga da porta e fala: sai daí, seu lixo, eu sei que você tá escondido por aí. E, sério, a maneira como foi apresentado a fúria do Zenitsu é interessante. Querendo ou não, o Zenitsu é uma pessoa que tinha, né, digamos que aquele patamar, aquela descrição, personalidade, ele é meio medroso, é corajoso nos momentos necessários, na forma sonâmbula que ele vislumbra ser a perfeita dele. Ele tem problemas um pouco de inferioridade, autoestima, porém é uma pessoa muito gentil e bondosa. Então, quando a gente vê a determinação dele, que é algo que é apresentado desde a primeira temporada, nesse momento, onde ele está com a sua coragem e fúria no pico máximo, é interessante, querendo ou não, a gente vê um choque, uma luta empolgante. Eu acho que não tem descrição, porque eu quero que vocês tenham noção que a maneira com que ele começa a luta foi muito formidável. Ali nem é apresentado se já é uma variação da primeira forma ou se é a primeira forma. A troca de diálogos enquanto é apresentado ficou muito boa, porque, querendo ou não, quando ele ataca o Raigaku, ele já fala: Osoi Kusurayo. E, sério, a fala dele foi perfeita, não tenho o que descrever. Eu diria que eu vibrei quando eu vi a cena, e eu vou vibrar e vou gritar, falar: Zenitsu, o melhor personagem, amor da minha vida, quando for apresentado no anime, porque, tipo, foi fenomenal. E eu acho que é interessante porque aquilo só foi o começo, só foi o preparativo que já fez meu coração ficar palpitando. Então, conforme é apresentada a batalha, é muito interessante, porque é mais uma batalha onde o Zenitsu vai se contendo, fazendo contra-ataques com a primeira forma, porém a gente vê que no momento necessário, onde ele vê que ele já tem que deter o seu adversário, ele vai com tudo. Como ele diz: perdão de Chan, porém agora eu tenho que seguir o meu caminho. Eu tenho que derrotar ele. É interessante porque a gente conhece a personalidade do Zenitsu e os seus ideais. A gente sabia que ele não queria fazer isso, mas o dever de um exterminador de demônios é exterminar o Oni. E um dos grandes deveres do Zenitsu era lidar com essa questão, que é uma questão praticamente de família. Então é interessante, porque o Zenitsu odiava o Raigaku, porém ele o respeitava muito pela forma como ele era convicto e se dedicava, mesmo não conseguindo dominar a primeira forma. O que ocorre que o Zenitsu não concordava com a maneira como o Raigaku agia. Isso é interessante. E a partir disso, é legal, porque o Dichan tinha planos. Querendo ou não, o Zenitsu seria o mestre refinado da primeira forma, que é a forma verdadeira de todas as variações da segunda, terceira, quarta da Kaminari no Kokyu. E acontece que o outro que dominava todas seria perfeito, já que o Zenitsu só domina a primeira. Então é interessante isso, porque tinha um planejamento legal. Porém aí a gente já vê, né, sentimentos como talvez inveja, sentimentos como talvez raiva, frustração, e vemos que com isso o Raigaku não sabia conduzir um momento, não conseguia ver a felicidade, não conseguia ter um momento bacana. Ele poderia ter sido um irmão de coração pro Zenitsu, mas ele não quis seguir esse caminho, e a partir disso vemos o resultado a que chegou. Zenitsu mostra a Kaminari no Kokyu, Shichi no Kata, o raio, a fúria do deus flamejante. É interessante porque essa técnica foi muito rápida. Eu acho que foi mais rápida que a Hirikei Isen, que é a técnica da primeira forma. É interessante porque a partir desse momento o Raigaku pensa: poxa, como é que o Zenitsu conseguiu essa? Eu nunca aprendi essa sétima forma. Aquele Dichan deve ter falado algo. E daí o Zenitsu diz: ele não me disse nada. Ocorre que essa é a forma que eu encontrei para batalhar contra você. É a forma que eu criei. É a minha especialidade, a sétima forma. E a maneira como o Zenitsu apresenta e conclui a batalha, exterminando, digamos que o seu antigo companheiro, mostrando uma forma, uma variante de uma forma que ele criou com a sua dedicação, com o seu treino,
para acabar de uma vez com todas com essa questão de sucessores foi de doer o coração, foi emocionante e mostra o pico alto de um dos melhores personagens de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Sem dúvidas, o auge de Zenitsu na obra de Demon Slayer é ver a batalha final dele contra um antigo colega, discípulo e irmão. É interessante, gente, porque não tem como. O Zenitsu é um dos personagens mais bem feitos da obra de Koyohara Sensei, como dos animes. É um personagem que eu amo de paixão, vou reafirmar isso mais uma vez. E eu acho que essa luta é o pico de construção de um dos melhores personagens com desenvolvimento em Demon Slayer. Eu acho que a forma como o Zenitsu se desenrolou foi muito perfeitamente bem construído. Eu acho que foi muito bacana. É a minha luta favorita, talvez, de Kimetsu no Yaiba. Eu não vou mentir pra vocês. Eu fico muito contra o Rengoku também, porém, eu acho que essa foi a minha luta favorita por conta do Zenitsu, a emoção, a forma como foi feita, e eu quero que vocês tenham noção que não tem como não gostar do Zenitsu, a forma como ele se desenvolveu para essa luta, a convicção que ele teve, a sua percepção mudando quando ele recebe a carta, a forma como o Tanjiro percebe isso, a forma como ele sabia que era algo que ninguém poderia fazer, era algo meio que de família que ele tinha que fazer, ele tinha que dar conta. Como o sucessor da respiração do trovão era o único a cargo que poderia finalizar, eu acho que não tem como, gente. Foi magicamente perfeita. Eu acho que após essa luta, o Zenitsu conseguiu praticamente o posto de Hashira, por mais que a gente saiba daí o que aconteceu, né, com o esquadrão de exterminadores de Oni, mas mesmo assim não custa afirmar que ele ficou nesse status de Hashira ao meu ver. Eu acho que se ele quisesse ela só refinar a técnica, que ele ficaria muito mais poderoso ainda com o passar do tempo, se existisse outros Onis, a gente sabe o resultado, né, mas para todo caso, nunca custa dizer, praticamente todos ficaram, né, com o título de Hashira. Mas o 200, cara, foi muito especial pela história dele, digamos que por quem ele enfrentou e também pela seu desenrolar na obra. Eu acho que foi perfeito. E com isso eu posso dizer que foi uma das lutas que mais vai ficar guardado no meu coração do mundo dos animes, que foi a luta final de Zenitsu em Demon Slayer. Eu acho que é isso que eu posso ser honesto e dizer com vocês. Para todo caso, vocês sabem que like vai ajudar bastante. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam do Zenitsu, se vocês estão agora tão empolgados quanto eu após saberem a luta final dele, como vai ser contra quem, eu ficaria feliz que vocês dessem like, porque mostra que foi uma luta que vocês estão criando expectativa tanto quanto eu para quando for adaptado em anime. Praticamente essa luta só vai ocorrer lá por 2022, 2023, depende muito da forma como Demon Slayer vai trabalhar a questão da adaptação, lembrando em conta que praticamente a luta que a gente vai ter é na terceira season, então depende muito da Ufotable, mas talvez finalzinho de 2022 possa ocorrer, mas não crie tantas expectativas também, porque pode ser que aconteça outras questões para o estúdio. Mas o que eu posso ser honesto e sincero com vocês é que a cena final do Zenitsu pedindo desculpas por tudo pro Dichan foi de cortar o coração. Eu acho que foi o cúmino onde a gente começa a chorar, porque o Dichan diz que ele tá muito orgulhoso do Zenitsu, da forma como ele se desenrolou, se desenvolveu. A palavra só tô orgulhoso é como se tivesse visto toda a história, todas as conquistas do Zenitsu esse tempo todo, até o momento que ele cumpriu com o dever máximo como sucessor da Kaminari no Kokyu. Eu acho que foi pra cortar o coração realmente, a forma como as plantas se entrelaçaram nas pernas do Zenitsu, não o permitindo ir para o mundo pós-vida, é interessante, e assim ele desperta, voltando para a realidade onde eles estavam, no campo de batalha contra o Kiritsuji em Busan. Então, não tem como, muito especial, uma luta que vai ficar guardada no meu coração. Eu acho que foi a luta, toda a construção desde o início, que fez com que o Zenitsu percebesse e tivesse um amadurecimento como o Tanjiro teve no início da sua jornada, como o Tanjiro teve após a perda do Rengoku. Eu acho que essa luta, tudo isso desde o início, quando o Zenitsu soube sobre quem desertou, a forma como o Dichan morreu, fez com que ele amadurecesse. Isso que é o pico alto. Ele continua com a personalidade dele, porém, ele sabe que nos momentos críticos, ele tem que assumir o posto de sucessor da Kaminari no Kokyu. Eu vejo isso e eu acho que é muito interessante, porque como o Tanjiro fez uma variante da Kaminari no Kokyu, eu posso dizer que por mais que o Zenitsu tenha falado, né, que ele fez essa técnica para lutar contra o Daigaku, podemos dizer que talvez pelas falas recentes da conversa, no tempo do treinamento que ele teve com o Tanjiro, talvez ele tenha pensado em fazer uma variante da Kaminari no Kokyu. Talvez com a conversa que ele teve com o Tanjiro e depois pensando em uma forma de derrotar o Lua Superior e para fazer algo especial em volta dos ensinamentos que ele teve de seu Dichan. Pelo menos é o que eu gosto de pensar, é minha opinião aqui, minha imaginação, e é o que eu gostaria de pensar para o Zenitsu no fundo do Kokoro dele, como ele disse.
Mas, para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Mata na